Pessoal, eu quero contar também que os gastos do governo federal com assistência social ganharam maior peso na primeira metade deste governo Lula III. Eles têm representado, em média, 13% do total da despesa executada. Está ficando atrás apenas do pagamento de aposentadorias e pensões quando são excetuados os encargos especiais. E aí esses encargos seriam o refinanciamento da dívida e as transferências obrigatórias para estados e municípios. Esse crescimento tem sido impulsionado, entre outros motivos, pelo aumento do benefício médio do Bolsa Família. Tem o benefício da prestação continuada também. Vou colocar para vocês os números no nosso telão para que você possa acompanhar. Então, se a gente fizer uma comparação, o gasto em bilhões chega agora a 285, ficando atrás apenas de 2020, que foi quando a gente viveu o ápice da pandemia e que muita gente precisou do apoio do governo federal, do estado, para poder enfrentar aquele período. Agora, em 2024, esse valor chega a 285. E veja que os números durante essa gestão do Lula III também permanecem nesse patamar. 266 em 2023, 285 em 2024. Se a gente comparar com os anos anteriores à pandemia, esses valores ficavam em 95 em 2019, 88 em 2018, 85 em 2017, durante a gestão Temer. Então, houve uma explosão no momento da pandemia, depois uma queda em 2021, ficando em 163 bilhões, e agora esse valor volta a crescer no governo Lula. Gani, que tipo de leitura que você faz desses números que a gente acaba de mostrar aqui? Quer dar algum recado, Dema? Nós temos aí uma entrevista que fala sobre esse tema. Vamos acompanhar. Quando a gente pega só o ano de 2024, até a mim foi surpreendente. 98,8% das vagas de emprego para o povo do Cadastro Único e do Bolsa Família. A quase totalidade. Por isso que eu digo, não dá para dizer que esse povo não quer trabalhar. Agora, quer emprego decente, quer um emprego que tenha uma renda adequada. O Bolsa Família, ele tem um efeito. Ele de primeira pessoa, trabalhava por comida, né? Agora ele tem o que comer. Tá? É preciso ter uma renda de trabalho e isso faz uma grande diferença. Gani, isso faz muita diferença e como você avalia a explicação, inclusive, do ministro? Olha só, você não está criando riqueza. O que você está fazendo, você está transferindo, né, do orçamento de um setor para o outro, mas você não está criando riqueza. Pelo contrário, o que está acontecendo? Ao aumentar essas políticas de transferência de renda, você diminui o dinheiro do Estado para algo que o PP sempre defende aqui, que é o investimento. Tem um outro ponto. Como o aumento dos auxílios, do Bolsa Família, são muito significativos, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, estava no patamar em 2022 já... Está aí do seu ladinho aí na tela. Bi, agora 285 bi, quer dizer, é um aumento muito significativo, né? A gente está falando de um aumento de quase 50% em 2 anos. Uhum. Esse aumento decorreu, claro, de mais endividamento do Estado. E se o Estado se endivida mais, as taxas de juros sobem. Se a taxa de juros sobe, isso penaliza também o investimento do setor privado. Em outras palavras, Evandro, esse gráfico mostra como a gente está condenado ao voo de galinha. É um estímulo no consumo, porque é fácil, então estimula o consumo, mas você não gera crescimento sustentável. Por quê? Porque você precisaria de políticas de investimento, mas com os auxílios nesse patamar é impossível. Ô Felipe Monteiro, você acha que o país está fadado ao voo de galinha por causa do investimento que o governo Lula faz hoje para os benefícios sociais? É difícil ouvir isso que ele falou, viu, Cine? Impressionante, né? Ele desconhece que o Brasil é um país pobre, né? O Brasil é um país de pessoas miseráveis. Você desconhece, Gani? 50 milhões de pessoas... Pepe, se você tirar as pessoas da pobreza aumentando o Bolsa Família, então a Argentina, a Venezuela serão os países mais ricos do mundo. Você não está criando riqueza. Eu não estou falando da Argentina, estou falando da realidade... Não. Eu estou falando o seguinte, não é fácil tirar as pessoas da pobreza, não é simplesmente uma política de transferência de renda, você não está criando riqueza. A questão é a seguinte, Gani, tem que ter porta de saída, tem que ter políticas fiscais e industriais mais bem direcionadas para fazer com que a nossa população enriqueça de fato.
não é? Mas não dá para a gente negar, né, que o Brasil é um país miserável, o Brasil é um país de pessoas pobres, né, que precisam do Bolsa Família para sobreviver, não é? E muito desse valor que aumentou do Bolsa Família, é bom lembrar, aumentou porque na promessa de campanha do Bolsonaro e do Lula, os dois candidatos resolveram aumentar o Bolsa Família para R$600, né? Então, quando aumentou o Bolsa Família para R$600, sem sombra de dúvida, o gasto do Estado com política de transferência de renda aumentou também, não é? Então, assim, são coisas diferentes, Gani, na minha opinião. Não. O Brasil precisa de políticas de distribuição de renda. Isso é importante para as pessoas poderem comer, para as pessoas poderem colocar o filho na escola, para as pessoas poderem comprar remédio caso tenha problema de saúde. Então, é muito importante isso. Agora, o que o Brasil não fez e deveria fazer é criar um movimento, né, de enriquecer a população do Brasil. E como faz isso? Por meio de educação qualificada e por meio de criação de empregos mais bem qualificados, né? As pessoas trabalhando em empregos melhores vão ganhar uma renda melhor. Isso que as pessoas não sabem e não entendem, né? Mas o fato de subir o valor do Bolsa Família, na minha opinião, mostra como o Brasil é um país pobre e essa política é necessária. O que eu estou falando é que você aumentar esse tipo de gasto, você não está criando riqueza, muito pelo contrário, está endividando ainda mais o Estado e essas pessoas vão continuar sendo vítimas disso. É a mesma coisa numa família, você tem lá um salário de uma pessoa, ele pega e transfere parte do seu salário para o outro familiar. Ele não criou riqueza, ele não aumentou a sua renda. Mas é preciso que a gente traga um dado interessante, porque a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo nos últimos anos mostrando que as pessoas que tinham entre 7 e 16 anos, nos primeiros anos do benefício do Bolsa Família, 64% dessas pessoas hoje já não estão mais no cadastro único. Ou seja, aqueles que eram filhos de beneficiários do Bolsa Família lá em 2005, quando o projeto começou, elas não precisaram se manter debaixo do teto do governo para poder se desenvolver. Isso representa 64% das pessoas, ou seja, mais de 64% não precisaram. Pouco, o restante ainda assim se manteve no cadastro único, mas é interessante a gente trazer o dado de que, nesse caso, para essa parcela, o projeto funcionou, porque o ideal é que ele faça isso, né? Que ele ofereça renda em determinado momento, mas que as futuras gerações não continuem precisando dessa renda para sobreviver. Deveria ser assim como um todo, mas pelo menos funcionou para 64%. Olha só, Evandro, eu sou amplamente a favor do Bolsa Família, inclusive é uma ideia da Universidade de Chicago, é super liberal, foi implementada aqui no Brasil por um economista liberal, ainda no governo Fernando Henrique. O que o Lula fez foi unificar o benefício. Agora, o que eu sou contra, PP, é o aumento desenfreado, porque daí você tem um comprometimento das contas públicas. E se você tem um comprometimento das contas públicas, aumenta a taxa de juros, penaliza quem? Não penaliza o rico, penaliza o pobre, PP. E aí sobra menos dinheiro para o investimento público em infraestrutura. Então, é exagerado do jeito que está, porque virou uma arma política. Deixa o pessoal morrer de fome. Não é isso. Você está jogando na emoção. Você está jogando na emoção. Mas, Pepe, não é as contas não estão fechando. Então vamos imprimir dinheiro a roda, porque daí a gente vai... Eu já vou passar para os nossos... Vamos imprimir. Rapidinho, vamos cuidar da economia. Espera só um minutinho. Eu já vou passar para os nossos amigos lá em Brasília e também para o Gustavo Segré. Mas, Pepe, o Alan Gani, ele sempre traz essa explicação de que, no fim das contas, a inflação e a elevação da taxa básica de juros vão corroer o poder que, eventualmente, essas famílias receberiam a partir do momento em que recebem algo de benefício social. Então, se o governo oferecer uma assistência, mas não cuidar também das contas públicas, naturalmente essas pessoas seriam mais prejudicadas do que os ricos que hoje, mesmo diante de uma crise econômica, têm ali uma robustez maior para lidar com determinadas situações. Como é que você avalia essa explicação, essa camada da história? Cine, eu tenho um posicionamento completamente diferente do Gani, não é? O Gani, ele faz um pensamento linear, muito bem feito, por sinal, mas ele esquece que tem muitas variáveis no jogo. Então, ele acha que a variável é só a inflação corrói o poder de compra de quem recebe o Bolsa Família. Se eu conseguir dar condição dessas pessoas receberem mais dinheiro, né, não vai correr coisa nenhuma, né, o Bolsa Família. E é bom lembrar o seguinte, o programa Bolsa Família mudou, Cine, no governo Lula, e agora a pessoa pode receber o auxílio do Bolsa Família e trabalhar até por 24 meses.
Ou seja, a pessoa no programa pode receber o Bolsa Família e ainda ganhar mais dinheiro do que o Bolsa Família por si só. Então, esse papinho, né, liberal, dizendo que a inflação vai corroer o poder de compra de quem recebe Bolsa Família, não é verdade, porque as pessoas podem ainda conseguir engrandecer, receber mais dinheiro e que não vai, por consequência, corroer o dinheiro que ela recebe de auxílio social e, mais do que isso, do salário que ela recebe do seu patrão formalizado. Temos pontos bem divergentes aqui. Eu já vou devolver para você, Gani, mas eu quero ouvir antes o Gustavo Segré. Fala, Segré. Primeiro, conheço bem dessa questão de ajuda social, porque por um comentário da ajuda social, eu fui catalogado pelo presidente Milei como um liberal de esquerda. E eu defendia que a ajuda social era válida, mas tinha que ter duas contrapartidas. A primeira, prazo determinado, e a segunda, contrapartida de estudo, de habilidade ou educação. Não é para ficar dormindo na casa que a gente tem que pagar para alguém, porque neste momento ele não consegue emprego. 34,1% das pessoas que recebem Bolsa Família estão recebendo há mais de 10 anos. O segredo. 10 anos. Vou colocar melhor. 1 a cada 3 pessoas que recebem o benefício, ele está há mais de 10 anos pendurado no programa. Me desculpa, se em 10 anos não consigo emprego, é que não quer trabalhar, não é que não pode trabalhar, porque ele tem todo o direito de aprender alguma profissão, de conseguir alguma habilidade, como, sei lá, desentupidor de canos, de tubulações, trabalhar como eletricista, sempre tem a possibilidade. Agora temos um índice de desemprego super baixo. Por que o Bolsa Família continua aumentando? E esse programa que o PP menciona foi uma proposta do Bolsonaro, PP, não foi do Lula, não. Isso vem do governo anterior, mantendo-se 2 anos no programa, mesmo conseguindo emprego. Agora, o ministro Wellington Dias não conhece isso, porque ele está dizendo que as pessoas não é que não querem trabalhar, é que eles querem ter valores maiores no emprego. Por que eles não poderiam trabalhar por um salário mínimo se eles podem manter o Bolsa Família por 2 anos? Então tem que tomar muito cuidado que esse não seja uma chantagem eleitoral. Eu te dou dinheiro que é do outro, que não é feito por ninguém dos que estão no governo, para que você continue me votando. Tem muita coisa que deveria ser modificada aí. Bom, Segré, você mencionou essas regras que você havia trazido, né, como essenciais para que uma proposta como essa fosse implementada em qualquer país. E aqui no Brasil, para que as pessoas tenham acesso ao Bolsa Família, os filhos precisam estar matriculados no ensino regular. Então, os filhos não podem deixar de estudar, senão a família também não consegue receber o benefício social. É preciso que eles estejam matriculados no ensino regular, estudem, para que a família, então, ou para que haja esse processo que, de certa forma, foi mostrado ali pela Fundação Getúlio Vargas, de que crianças e adolescentes que, à época, participavam do primeiro benefício do Bolsa Família, hoje já não estão mais cadastrados, porque, naturalmente, conseguiram reverter a sua própria situação a partir do que o benefício significou lá atrás. Fala, Segré. Então, por que 34,1% das pessoas continuam recebendo Bolsa Família depois de 10 anos de receber ajuda social? Isso se chama motivação negativa. O que você menciona é claramente perfeito. Que absurdo. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu queria ter uma marca das 3 tiras do tênis e meu pai não podia comprar. Aí o que prometi? Eu tentei ir atrás dos estudos para conseguir que meu filho não tivesse a carência da infância que eu tinha. Mas isso não tem a ver com Bolsa Família. Isso tem a ver com valores educacionais, valores morais, impostos pela família. Eu não sei por que o PP pega a mão na cabeça. Qual é a dúvida, PP? Que foi, PP? Desculpa. Não, o que você falou é um absurdo também, né? Impressionante, né? Absurdo atrás de absurdo estou ouvindo nesse programa em relação ao Bolsa Família. Agora, o Bolsa Família é ocupado para as pessoas não trabalharem, né? Bolsa Família é R$600. Você ganha R$150 a mais, tendo determinados requisitos. Ou seja, falar que as pessoas preferem receber R$750 ao invés de receber um salário mínimo, realmente é um absurdo. E não tem lógica alguma. Só lógica de quem quer demonizar o programa social mais bem visto, né, e mais bem efetivo da história. Que foi construído, não pelo Lula, foi construído por vários governadores. Vários governantes. Né? Esse é o ponto. O segundo ponto é o seguinte: a gente tem que aprender que o Brasil mudou, né? Mudou. Se você quiser ter empregada na sua casa 3 vezes na semana, vai ter que pagar mais do salário mínimo mesmo. Vai ter que pagar mais que o salário mínimo mesmo. Sim. Senão você vai ter que lavar a tua cueca em casa, né? Senão, é verdade. Se não quiser pagar mais, vai ficar no Bolsa Família a pessoa assim.
vai ficar recebendo auxílio Brasil, Bolsa Família, o que quer que seja, né? Se você quiser ter um garçom no teu restaurante, né, e tem mais garçom no teu restaurante, mais cozinheiro, vai ter que pagar mais que o salário mínimo, sim. Senão o empreendedor vai ter que ir lá fazer a comida e vai ter que servir no restaurante. Então vamos parar com essa palhaçada, né, e saber o seguinte, que o Bolsa Família mudou a configuração da população no Brasil, entendeu? A riqueza agora aumentou. Zé Maria Trindade, quero te ouvir para a gente arrematar, porque tem mais tema aqui para a gente trazer. Vamos lá. Pois é, eu estava doido para falar aqui. É o seguinte, eu aprendi... Eu aprendi aqui no debate sobre Bolsa Família, a nova Bolsa Família, de que o mundo inteiro tem, sim, ação social, tem projetos sociais. E aprendi também que no mundo inteiro isto é muito polêmico, sempre. Quando se discute isso, mesmo em países desenvolvidos, ricos, há um debate muito intenso sobre limites no atendimento social. O presidente Lula vai contra informações da própria economia, porque foi colocado na mesa dele um projeto para melhorar a economia do país com cortes em investimentos sociais. Ele disse não, não pode. Aí pensaram, olha, não é reduzir ou acabar com o Bolsa Família, mas fazer uma regulamentação melhor com a tal porta de saída do Bolsa Família. E mais, um petista que lida muito bem com o governo, inclusive, disse o seguinte, já está identificado de que isso normalizou. Ou seja, o PT é obrigado agora a buscar um novo programa e novas ideias, porque Bolsa Família e programas sociais do governo se normalizaram, passaram por outros governos, governos estaduais e até municipais, e todo mundo entende que não muda. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Bolsa Família até melhorou. Foi criado o Auxílio Brasil, por exemplo, e aumentou o investimento na área social. Então, isso está normalizado. Minha Casa, Minha Vida, Bolsa Família e outros projetos, eles vão continuar, mesmo que mude de nome, em qualquer governo. É preciso mudar essa ideia. Sobre esse aumento nos investimentos sociais, é uma espécie de desespero contra a realidade que bate às portas, dizendo, olha, é preciso mais do que isso, é preciso um bem-estar social e principalmente na classe média. E recentemente eu conversei com a autoridade inglesa, me mostrando ali de que lá já se debate exatamente uma ajuda oficial, porque eles acreditavam que ajudando esta geração, ela com recursos levaria os filhos a estudar e sairia do programa. E lá criou-se gerações e gerações dependentes da ajuda social. Então isso é naturalmente polêmico em qualquer lugar do mundo. Interessante, Zé.